Hoje a gente ia estar aqui. A gente tem que ir lá também, eu viajo para ir lá novamente. A gente esteve lá, né? Eu. A gente foi um pouquinho lá. Foi bom. É. Aí a gente transmite também, daí ela fala, legal isso, né? Eu falei, é um jeito da gente estar meio que juntos, né? De alguma forma. A gente vê na Bíblia assim que o pessoal tinha as cartas, né? Até outro tempo também a gente só tinha carta. E telefone mesmo era muito caro quando começou, né? Assim, é uma luta. Tem que pagar barato, né? Lá em casa eu não pago R$39, 40. Eu lembro. Se eu ligar pro celular, Uhum. mas senão eu pago só R$30. Olha só. Eu lembro que meu pai, ele, acho que por uns 6 anos, ele esperou numa fila para telefone, e era uma fortuna, pagou o preço de um carro. Era verdade. Pagou o preço de um carro. Quando chegou lá uns 20 mil, 30 mil reais. Era por aí, tinha gente que vivia só disso, de vender telefone. Quando eu Joyce namorava, só tinha Benta que tinha telefone ali. Era muito difícil. Mandava pro Moisés. Nem celular tinha. Nossa, celular. Foi o Guilherme que botou para eles. Pois é, mas aqui em cima, né? Era tinha Benta o contato. Sei que no fim a gente tem hoje uma época muito, vamos dizer, distinta, né? E também de grande oportunidade, assim, de estar compartilhando entre nós aqui e essa revelação da palavra, que o povo de Deus é um, né? É um ao redor de todo esse mundo, de todo o período da história, um corpo. Isso passa a ser um pouco mais fácil de entender quando a comunicação mesmo chegou nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? De modo tal que a gente está, vamos dizer assim, em comunicação quase instantânea mesmo, com irmãos que estão lá em São Paulo. Oi, irmã Roberta, irmã Letícia, irmã Idamara, né? Então, irmãos, por exemplo, lá de Campinas, São Paulo, lá de São Paulo, lá de Erechim, como é o caso da irmã Roberta e a família, que a gente está conversando nesses últimos tempos sobre o Senhor. Então, essa afirmação de 1 Coríntios, capítulo 1, que nos vem assim como uma graça, né? Toda a palavra de Deus é uma graça revelada e por isso deve ser amada, deve ser atendida com carinho, com amor, com abertura do nosso coração para essa palavra que está aqui, deixada pelo Senhor. Olá, irmã Roberta e família. Estamos aqui na casa do irmão Jaison, num bairro aqui da ilha também, mais para o norte. Ontem a gente estava na Tiabá, que é mais ali pelo lado do centro, talvez, por aí, né? E a gente vai indo, e estando em comunhão, tanto fisicamente, assim, quando dá para ficar juntos, e como Paulo fala assim, eu queria tanto ver vocês, né? Ele escreve algumas cartas assim, eu queria tanto ver vocês, abraçar vocês, tocar, mas algum dia o Senhor permita eu estar aí. Quando ele escreve aos Romanos, né? Ele fala assim, ele nunca teve lá, só no final da vida dele, mas ele escrevia dessa saudade de quem já se conhece em Cristo, né? Então isso é uma revelação, não só de escritura, mas é uma revelação de realidade, que realmente, quando a gente vê na escritura e quando a gente encontra os irmãos em qualquer lugar, ou quando a gente fala com os irmãos de qualquer lugar, há uma identificação na mesma hora, no espírito, né? A gente tem algo que testifica com o nosso espírito que somos de Deus, somos filhos de Deus.
numa dimensão que só Deus mesmo para mostrar, né? E aqui em 1 Coríntios 1, né, essa dimensão é revelada assim na Escritura e testificada em nosso espírito, que é essa realidade, né? Quando ele diz assim, no versículo 2, aos chamados. É importantíssimo lembrar sempre isso, né? Aos chamados. 1 Coríntios 1, 2. Né? Espero muito que a mentalidade dos cristãos possa ser arejada de tal maneira que eles não tenham dúvida mais de que a palavra eclesia, né, não traduzida, transliterada, né, tem diferença. Quando você vai fazer uma tradução e quando você vai fazer uma transliteração, né? A transliteração é você pegar a palavra do jeito que ela está no grego e representar essa palavra vocalmente na outra língua e criar essa palavra na outra língua. Vocalmente, né, assim, foneticamente, falada como é na outra língua, sem traduzir. Né? É o caso da palavra eclesia. É o caso da palavra baptizo. 2 exemplos simples. Né? Quer dizer, a palavra baptizo, ela foi transliterada para o português como batismo. Mas ninguém explicou o que ela é. Ninguém explicou como que ela é entendida no Novo Testamento. Pouca gente explica isso. Então, isso não é um problema da revelação, é um problema daqueles que interpretam a palavra de Deus revelada, né? Então, por conta de não haver sido explicada, traduzida, pelo menos traduzida, né? O que acontece é que, por diversos fatores, uma quantidade de intérpretes vão aparecer e há aqueles que dizem assim, não, batismo é quando a criança é bebê. E, além de tudo, é jogar água na cabeça. Aí outros falam, não, batismo é um ritual para você entrar numa religião, né? Ou batismo é para você se tornar cristão. Batismo é um sacramento. Ou batismo é um memorial. Cada um fala uma coisa, vai surgindo, né? E ninguém... Aí o pessoal diz assim, mas afinal de contas, qual é a verdade? Aí os teólogos surgem também para dar uma força nessa bagunça, né? Os teólogos dizem assim, não, é uma questão de interpretação. Aquela denominação fala isso, tem que respeitar. Aquela fala isso, tem que respeitar. Aquela fala isso, tem que respeitar. Então, em nome de uma ideia chamada respeito, você mata a verdade do significado. E as pessoas vão se acomodando nesses, vamos dizer assim, nesses guetos teológicos, nesses currais teológicos, denominacionais e tal e coisa. Isso acontece com a eclesia, mesma coisa aqui. Né? Ele está dizendo assim, no capítulo 1, né, de Coríntios. Aparece a palavra igreja. Aparece. Por exemplo, Mateus, também no capítulo 16, aparece a palavra igreja. Em português, em inglês, em alemão, em japonês, em russo, em qualquer língua, ela não foi traduzida. Em qualquer sociedade de tradução da Bíblia, ela não foi traduzida. Em lugar algum do mundo, ela foi traduzida. Né, irmãos? Eu já fui professor de hermenêutica, de exegese, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Eu sei muito bem como é que isso acontece.
né? Tecnicamente, essas coisas todas. Na política teológica, não é possível traduzir certas palavras. Mateus, no capítulo... deixa eu ver. Engraçado que até o comentário aqui na Bíblia está assim daí, né? Uhum. No Novo Testamento, o povo convocado, mais ou menos, né? Sim, sim. É. O povo convocado e dirigido por Deus. Sim, tá vendo? Né? Separado por Deus. Sim, eles sabem. Por que não pode colocar lá na Bíblia? No comentário colocam. No comentário, alguns colocam. Sim, eles... É uma ditadura. É uma ditadura. Exatamente isso. É uma ditadura cultural. Dentro do sistema, né? Sim. As pessoas, elas sabem gramaticalmente mais hoje, devido ao acesso fácil de qualquer léxico, né? Acesso fácil de qualquer dicionário ou qualquer comentário. Então você vai ver bons comentários hoje disponíveis gratuitamente pela internet, todo mundo tem acesso. Então, é claro que a tradução ela não é feita mesmo assim. Mas nos comentários de teologia, você vai ver isso aí, como o irmão está vendo bem aí. Eles vão lá embaixo, no rodapé. Não tiram porque... Não tem como nem tirar, né? Seria assim, como na palavra batismo, né? No caso batismo, também eles chegam ao ponto disso, de dizer a palavra originalmente significa mergulho. Não tem como mudar isso, né? Então significa mergulho. Mas algumas teologias afirmam que pode ser jogar água na cabeça. Pode ser por conta deles, não da Escritura. Eclesia, evidente que é isso, mas eles não traduzem, porque no texto em si, os cristãos eles têm uma, vamos dizer assim, eles têm uma maneira de olhar para a Bíblia vamos dizer assim, como que é isso? Vamos dizer, quase magicamente, de uma forma mágica, de uma forma idolátrica. Não é uma adoração a Deus. Ela olha para a Bíblia e diz assim, olha, essa palavra está aqui, então isso significa o que os doutores da teologia nos disseram que é. Né? Igreja, na mente dos cristãos, tomou uma conotação de instituição estabelecida em lugares, na prática mesmo, não precisa nem explicar isso, é só olhar para ver. Né? Tanto é que o nome das reuniões, dos lugares onde essas pessoas estão e do grupo que é formado por essas pessoas que podem ser cristãs, é chamado de igreja. Aquele grupo ali, por exemplo, do bairro tal, né? Do centro, do norte da ilha, do sul, do bairro tal de tal cidade, eles põem o nome de igreja tal. Né? Então, essas ações semânticas e de políticas denominacionais e religiosas fazem com que na cabeça das pessoas, né, faça aparecer uma teologia, né, uma teologia bíblica, né, porque então igreja passa a existir como algo. Igreja passa a existir como algo, sendo que igreja nunca existiu como algo na Escritura. Nunca. Ela aparece nessa definição como algo semelhante ao que significa. Está escrito aí algo que se assemelha ao significado. Mas na prática de 18 séculos dos cristãos, foi tido como algo de fato real, em que os cristãos são identificados, né, como, por exemplo, Igreja de Corinto, Igreja de Colossos, Igreja de Filipo, né? E, enfim, todas essas cidades, Laodiceia tem uma igreja, né?
E, enfim, isso é o que a teologia faz parecer, né? Então a mente dos cristãos, ela está tomada por essa ideia. Ele não tem noção alguma de que eclesia é uma palavra pura, é uma palavra simples, vamos dizer assim, o uso natural e corriqueiro que a gente chama na exegese e na hermenêutica é que você tem que ir lá no tempo do Novo Testamento, você tem que fazer uma pesquisa no tempo do Novo Testamento, que é onde surgiu essa aplicação por Jesus. Então, você tem o uso político dessa palavra. O uso político estava se referindo às pessoas que estavam sendo separadas de uma cidade para formar o grupo político que ia gerenciar a política naquela cidade. Hoje tem isso também. A Assembleia Legislativa, por exemplo. No grego, esse Assembleia é eclesia. Então tinha o uso político. Agora você tem o uso trazido por Cristo. Então você tem, na gramática, você tem tanto o significado corriqueiro, usual, normal, simples daqueles dias, né? Que na verdade significava o grupo de pessoas separados para fazer algo. Então não tinha o nome, nem político tinha um nome. Né? Assim, ali tem uma assembleia. Não tem isso, não tem isso. Era uma definição de cidadãos que se reuniam para definir politicamente os rumos de uma sociedade, de uma polis, de uma cidade. Né? Então eles faziam isso. Mas esse sentido, quando Jesus aqui em Mateus 16, no versículo 18, ele fala... Até na política isso acaba perdendo também, né? Até na política, Assembleia, a pessoa nem se tivesse um nome. Sim, mas perto da verdade, né? Enfim, daí também entrando no campo já mais da política, se a gente fosse de fato assimilar os princípios políticos que deveriam reger uma sociedade livre, dentro da ideia do mundo só, e que os gregos fizeram aparecer, a gente ia ganhar muito. É que isso só falando do nível político, do significado grego de polis e de representantes das famílias. Porque cada família, no tempo grego mais elevado, tinha um representante de cada família que ia se reunir ali num ambiente separado para isso, que era a eclesia grega, ia se reunir para que cada representante das famílias votassem os interesses da polis, da cidade, sem interferência de ninguém, a não ser deles. A própria cidade definia o que eles queriam e o que eles não queriam. Né? Então esse é o início da democracia grega no mundo, que é o pai democrático do mundo. Daí que vem esses princípios políticos das nações livres. Né? Enfim, depois disso foi tudo sendo adulterado. Agora, indo para o lado, quando Jesus pega a palavra eclesia aqui, em Mateus 16, no versículo 18, ele diz, eu edificarei, antes de ter cuidado. Olá, irmão Flávio, Deus abençoe, amém, amém. Deus nos abençoe. Irmãos, o exercício de nós levarmos a nossa cativo o nosso pensamento, diz a palavra de Deus isso, levando cativo todo pensamento a Cristo. É muito difícil, porque a mente da gente é revoltada, a gente não quer ser
vai convencer o mundo, ele vai falar com o mundo, ele vai ter o jeito dele de falar com o mundo, mas ele também vai ter um jeito de falar com a gente, os filhos de Deus, né? O Espírito Santo vai ter um jeito de falar com o mundo, como vai ter um jeito de falar com a gente. Ô irmãos, vocês estão acompanhando aí em tantos lugares, né, com base na palavra de Deus, todos nós juntos, né, e sabendo pela revelação da palavra que o Senhor, ele tem um só corpo, e é isso que queremos muito, ter essa consciência fortalecida desse corpo único de Cristo, que está em todos os lugares, e esse corpo, como a gente está comentando aqui, ele foi confundido ao longo dos séculos com o termo igreja, né? E aqui então, em Mateus 16, 18, Jesus fala da palavra eclesia, que não foi traduzida, foi transliterada, né? Para que essas coisas todas assumam um lugar dentro da nossa mente, no meio de tanta poluição exegética, hemenêutica, teológica, religiosa, crística, é preciso que nós deixemos a nosso ser cativo por Cristo, levando todo o pensamento ao cativeiro de Cristo, começando conosco. O exegético grego, gramatical, é um peso. Lá naquele começo, tal coisa que a gente falou aqui, você vai ver modo corriqueiro, simples, usado. Junto com isso tem o peso da revelação, que como revelação de Cristo, ele está pegando aquela palavra e enriquecendo a palavra com o significado que ele está dando sobre aquela palavra, e o significado que ela já tem passa a ganhar um significado ainda maior, porque Cristo está usando aquela palavra. Ele está dizendo, eu estou chamando pessoas de lá, ek, eu estou chamando, kalel, né? A palavra é kalel, de lá, que é ek. Em grego, você vai encontrar aqui exatamente assim, ek, kalel, quer dizer, eclesia, né? Então, Jesus está dizendo assim, a palavra de Deus está dizendo assim, eu edificarei aqueles que eu chamei. Ele não está formando. Então, a teologia vê aqui a instituição, a organização chamada igreja. Mas é por conta das interpretações. Porque, biblicamente, olhando para Cristo, conforme ele falou, nós vamos ver Jesus chamando pessoas. Boa noite, Marrose. Boa noite. Maio. Boa noite também. Então, estamos vendo Jesus chamando pessoas e pessoas sendo chamadas por ele. Isso junto, é Jesus e pessoas. Não tem igreja no meio do caminho. Não existe, né? A palavra que está aqui não é para estar aqui dessa forma. Então, irmãos, uma vez entendido isso, que é preciso fazer vamos dizer assim, um salto, vamos chamar assim de um salto exegético do século XXI para o século I, naquelas falas de Jesus e como significavam lá.
Ver. Isso faz o Espírito Santo quer mostrar, como está escrito em João capítulo 14, irmãos, João, de fato é João 16, né? João 16. O cuidado, né? A graça de Deus em apresentar a verdade, apresentar o que é, né? Para o ser humano. Ele se fez pessoa. Deus se fez pessoa, irmãos. É quase como se fosse uma, vamos dizer assim, uma apoteose real e viva. Deus se fez pessoa. Quando ele se faz pessoa, ele está mostrando absolutamente que o que ele vai fazer é formar pessoas. Será que não dá para o pessoal ter essa percepção? E não tem nada interferindo, não tem nada terceirizando, né? Deus se fez pessoa e ele vai formar pessoas. Vai formar um corpo de pessoas. Então aqui em João 16, ele, no versículo 13, é uma parte só para aqueles que são de Cristo. Oi, mãe, tá tudo bem aí, mãe? Tá firme? Estamos aqui na casa do irmão Jason. Olha ali a turminha ali, ó. Olha lá, irmã Patrícia, irmão Jason. Pedro! Olha lá, Esther. E olha lá, Rebeca. Tudo bem? E olha aqui, irmã Sinésia. Ó, mãe, eu falei, mandei o recado para a irmã Sinésia aqui, ó, tá bom? Mandei o recado. Boa noite, irmã Lúcia também tá mandando boa noite. Vim aqui. Ó, estamos falando para vir aqui, não é mesmo, irmã Sinésia? Quer dar um recado para minha mãe? Fala para ela vir. Tá na hora de chegar aqui novamente. Tá vendo, mãe? Já fez um ano? Já fez tempo, ó. A turma já tá com saudade. Não tem jeito, hein? Quem quiser vir aqui, venha. Ó, aqui é bem legal. Tem o Pedro. O ano passado ela... Outra interpretação pelo meio, você você sequestra essa grande quantidade de cristãos por todo o mundo, para eles estarem fora daquilo que Deus fez e fazendo aquilo que o ser humano fez. Não é de Deus. É anticristo, é antideus, né? Aí as pessoas dizem assim, como que nós vamos viver então? Como diz o povo de Israel lá em Ezequiel 33, né? Como viveremos? E agora? Né? Quer dizer, a mente está tão abduzida, tão fora do cativeiro santo que é Cristo, que quando você fala assim, gente, não existe igreja, não existe denominação, não existe papa, não existe padre, pastor existe, mas não no sentido disso que está aí. Mas e os pastores? Muitos são chamados por Deus. Mas cada dia que passa, né, o que está acontecendo dentro dos ambientes denominacionais é que não interessa mais se o pastor é chamado por Deus, o que interessa é que ele tenha MBAs, ele tem que ter estrutura empresarial para tomar conta dessas empresas chamadas igrejas, que na verdade são franquias de Assembleia de Deus, de batistas, franquias de presbiterianas, quadrangular, enfim, todas as 500 denominações que tem hoje no Brasil, chamadas protestantes, evangélicas, elas vão fundando franquias. E os pastores têm que estar comprometidos com a matriz dessas franquias, né, que é aquele nome denominacional. E, claro, muitos nesse meio são chamados por Deus e vivem um drama absurdo.
Porque eles não sabem nem isso que a gente está comentando aqui. Ou se sabem, os teólogos um pouco, ou até quem estudar um pouquinho mais, ele até sabe, mas ele não tem um raciocínio que percorra a vida dele e diga assim, bom, então se é assim, então assim que tem que ser. Não, ele calcula aquilo ali, ele sabe aquilo, o significado teológico, gramatical, mas ele não faz nada. Ele ensina até. Olha, pessoal, igreja é todos nós em todo mundo, pessoal. Ah, mas vamos, aqui é a igreja batista tal, aqui é a igreja presbiteriana tal. Isso é uma aberração. Biblicamente, isso é uma coisa anticristo. Né? Fracionou o corpo de Cristo de uma forma absurda. Né? Agora, o Deus mesmo, ele se fez pessoa. É uma só pessoa que ele se fez. Né? Ele se fez Jesus. Né? Ele se fez Jesus. E aquele que é o ser eterno, aquele que é a razão de todas as coisas. Até traduzir aqui hoje. Né? Está aqui em algum lugar. Aquele que é o eterno, o ser, razão de tudo. Isso é a palavra logos em grego. Logos. Logos em relação a Deus, em João capítulo 1. Né? Daqui a pouco a gente volta aqui para João 16. Mas esse logos de João 14, onde a gente lê verbo, verbo não é uma boa tradução, não é tão boa, mas é boa, um pouco. Deveria ser traduzido entendendo que esse logos é Jesus. Você tem que passar a gramática grega nesse caso e afirmar, conforme o próprio texto afirma, que o logos se fez carne. Então o logos não é mais uma gramática. Ele não é mais um termo gramatical grego, ele é uma pessoa, é a palavra pessoa. Né? Então é aquele que fala, é aquele que age, é aquele que opera todas as coisas. O capítulo 1 mostra isso de Jesus. É por ele que todas as coisas foram feitas, pela sua palavra, pela palavra de Deus, por Cristo. Né? Então, ele habitou entre nós, essa pessoa. E então, ao habitar entre nós, ele apresentou nele a graça em sua plenitude. Ele apresentou a graça em sua plenitude, quer dizer, não tem graça maior do que Cristo. Não tem. Né? Não existe nada maior que Cristo. Não há Israel maior que Cristo. Não há Jerusalém. Nem isso teria que ser discutido. Uma vez que chegou a plenitude da graça, tudo deveria olhar para ele. Efésios fala isso. E fazer convergir nele. Efésios 1. E fazer convergir nele. Quer dizer, convergir em Cristo. Tudo agora é em Cristo. Tudo. Efésios 1 fala isso. Então você não tem que ter papa, denominação, igreja, padre, instituições chamadas igrejas, porque tudo é Cristo. Ele é aquele que é o rei do reino. É ele que reina. É ele que é o cabeça do corpo. O que há é um corpo de Cristo. Isso é que deve ser amado pelos cristãos. O corpo que há. Mas esse corpo, que forma ele tem? Ele tem a forma de Deus, do Espírito. É o Espírito que nos formou. Jesus nos batizou. Ele nos mergulhou, ele nos imergiu, colocou o Espírito como a forma da nossa vida. Isso é que é ser batizado com o Espírito. E Jesus é que fez isso. Ele é que tem a plenitude do Espírito. Sobre ele, do céu, veio o Espírito. E ele, então, cheio do Espírito, fez a obra e, ao terminar na cruz, a operação da obra que precisava ser feita por ele, né, para conduzir nele a condição de Salvador, né, porque o que aflige o ser humano, irmãos, o que destrói o ser humano é a morte
na sua potencialidade, na dupla potência, a morte, né? Isto é, a morte eterna que nós carregamos, o ser humano carrega como humanidade a morte eterna e a morte física. Então, Jesus vai lá na cruz, como diz Isaías, ele vai até a cruz e ele tem que morrer. Não é que ele tem que morrer, ele quer morrer. Não é que ele quer morrer porque quer ser um suicida, não é isso. Ele tem que pegar a morte eterna que pesa em nossa vida e nos dá consequências abomináveis todo dia, né? A gente vê as consequências da morte eterna, quer dizer, a ausência de Deus. Né? É claro que o ser humano, para suprir a ausência de Deus, ele criou religiões, criou imaginários, deuses imaginários, enfim, tudo isso. Então, alguns são até ateus, criaram os deuses do ateísmo. Então, a morte eterna gera efeitos terríveis, inclusive um deles é a morte física. Então, Jesus, ao ir para a cruz, a pessoa de Cristo que veio e manifestou a plenitude da graça, ele, o perfeito e puro ser humano que se tornou, ele fez aquele ato de se tornar um ser humano para apresentar esse amor de Deus por nós e alcançar-nos naquelas desgraças mais terríveis. Então ele capta sobre ele a morte eterna. Ele puxa sobre ele a morte eterna e os pecados, quer dizer, os mazelas e males de todos nós. E ele então, a própria morte, ele tem que pegar, por isso que ele morre. Porque quando ele vai morrer, muita gente olha para a morte de Jesus e pensa que é uma morte igual de todos nós. Não é uma morte igual de todos nós. Ele está pegando a própria morte para vencer a morte. E ele só seria, vamos dizer assim, o Cristo, o Messias, o Deus, se ele vencesse a morte voltando da morte. Porque até os dias de Jesus, uma quantidade de gente se dizendo Messias era muito grande. O pessoal sempre tem. Até hoje, né? Até hoje tem gente aí correndo atrás do R.R. Soares, correndo atrás do Valdomiro, correndo atrás daquele Duque, correndo atrás do Malafaia, correndo atrás desse outro aí, da Universal, né? O Macedo, né? E outros, vai em Fátima, vai fazer a caminhada de Compostela, vai Aparecida do Norte, vai aqui na Madre Paulina. O pessoal vai atrás, eles vão atrás, o pessoal vai atrás. Então, essa confusão, né, vai atrás de tentar resolver um pouquinho de paz na sua vida de algum jeito, né? Não vai conseguir. Então, Jesus está indo lá na cruz como aquele que vai carregar todo o engano do nosso próprio coração, dentro de nós, daquilo que está dentro de nós. E leva sobre si, diz Isaías, diz a palavra de Deus, que os próprios discípulos de Jesus não entenderam, né? Não entenderam. Vamos ver aqui o que estava acontecendo, né? Então, João 19 também aqui, João 19. João 19. Vamos ver o 20. João 20 já é o momento de testemunho que Jesus ressuscitou, queridos irmãos. Olá, Sofia. Estamos aqui, Sofia. Fica firme aí, ó. Deus abençoe aí tua vida, que está crescendo cada dia, né? Está crescendo, crescendo. Deus é fiel em cuidar, né? Em falar aos corações, nossos corações, porque Ele se fez pessoa. Para mostrar isso, Ele quer falar ao nosso coração humano, irmãos, e tocar em nós. Então, aquela plenitude da graça que nós vimos,
É para que essa própria graça que há em Cristo nos toque a ponto de nos mudar, transformar. E aqui em João 20, no versículo 9, diz assim que os discípulos ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Ele não tinha entendido. Então, é possível mesmo que muitos cristãos, diante de fatos de Cristo, ele não entenda a Escritura sobre aquilo que está acontecendo, né? Aquilo pode acontecer. Embora Deus trabalhe, então, como vimos aqui em João também 16, o Espírito, ele vai mostrar ao coração dos cristãos aquilo que está acontecendo realmente, que está na Escritura, que é de acordo com o que Deus tinha falado e que de fato vai acontecer, né? Então, a ressurreição de Jesus é algo que vai fazer testemunho da parte de Deus que a morte foi vencida. A morte foi superada, né? A morte foi levada à sua devida derrota. E a única forma, a única pessoa que vence a morte é Jesus. Os discípulos pensaram, bom, Jesus morreu, acabou. É o que a maioria do pessoal pensa, né? Então, mas a ressurreição de Jesus apresenta para nós que em Cristo está a vida. Agora, em Cristo está a vida, e aí? Né? E aí é que a palavra de Deus diz, você precisa crer nele. Você precisa receber, deixar tudo que não é, porque o único que é com plenitude da graça, que tira o pecado de dentro da pessoa, que dá vida de fato, vida eterna, começando no agora da nossa vida. Vida eterna não é uma coisa para depois que a gente morrer, não. Vida eterna é para agora, né? Para aquele momento, para agora. Foi isso que Jesus disse em João 11, né? Para o pessoal do Lázaro lá, para Marta, ele falou, olha Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Aí ela fala, eu sei que vai ter uma ressurreição daqui uns 1 milhão de anos. Ele falou, não estou falando lá daquela ressurreição. Aquela é a segunda ressurreição. Eu estou falando da primeira ressurreição. Essa que eu sou agora. E o contato que ela vai ter contigo é se você crer em mim. Isso na Escritura, crer, é uma palavra muito forte, que significa Jesus está propondo casamento. É um casamento. Mas casamento hoje não vale nada quase. As pessoas dizem, olha, né, casamento é para durar enquanto der. Isso não é o casamento de Deus. Chega a dizer que seja eterno enquanto dura. Seja eterno enquanto dura, igual o Vinícius de Moraes falava, cantava. Isso é um absurdo. Casamento do Vinícius de Moraes não dá certo, não tem nada de Deus nisso. Tem de poetas aí que não tem vida nenhuma, né, nesse sentido de grandeza. Então Deus, quando está se fazendo carne, ele está mostrando que ele está querendo de fato se casar com a gente, para se fazer uma só carne conosco. Igual o casamento de Adão e Eva, igual o casamento de um homem de Deus e uma mulher de Deus. É uma relação conjugal eterna, né? Em que o casamento normal assim dos homens, ele é uma apoteose. É para viver sim. Deus tem graça para que dentro do casamento se viva assim, de forma preciosa, bendita, né? Então, essa formação de um corpo assim em Cristo não tem nada que exista na Escritura que fale que Jesus não dá conta desse casamento. Seria muito estranho que um marido, ao olhar para sua esposa, dissesse assim, querida, eu não dou conta do nosso casamento, você vai ter que arrumar um outro aí, ou não dá.
Não vai dar pra gente viver junto direito. Eu também não dou conta nem de mim. Eu tô assim apavorado, que precisa ter uma outra mulher. Já pensou? A esposa falar isso? O marido falar isso? Não dá. Não se concebe, embora no mundo de hoje, que a gente está vivendo, do jeito que as cabeças estão sendo trabalhadas, as pessoas estão sendo ensinadas a conviver com tudo que é hediondo, como se fosse certo. Romanos 1 fala isso, né? Então, a compreensão das palavras de Deus, num mundo desse que relativiza a moral, relativiza a ética, relativiza a palavra de Deus, quer dizer, qualquer coisa está certo. Não importa, pastor, por que ficar falando tanto? Por que ser tão radical? Não é eu que sou radical. A palavra de Deus é o que é, para o bem. Né? Quando você diz que ama alguém, eu acredito que ainda existam pessoas que quando vão dizer que gostam do pai ou da mãe, não estão mentindo. Que gostam do amigo, do colega, não estarão mentindo. Né? Ainda deve ter gente que fale a verdade. Mas o mundo está caminhando para um tempo em que estão sendo acomodadas todas as mentiras como se fosse verdade. Todas. Isso é na teologia a mesma coisa. Qualquer denominação está certo, não importa o que cada um acredita. Então, quando você aceita esse relativismo assim, você acomodou tudo numa plataforma anticristo, anti-Deus, anti-vida. Né? Aquilo ali vai corroendo as estruturas da vida da pessoa. Não é uma coisa de graça. O mal, ele não tem uma coisa boa para sair do mal. Né? Então Deus está chamando a gente a perceber que é nele, né, que a gente vai caminhar nesse último dia. Então, a presença de Deus, da plenitude, não tem nada maior. Mas mesmo assim, tem muita gente que quer adorar, viver, servir, igreja, ir para Jerusalém. Recebi um convite hoje, um convite para ir para a terra de Israel. Né? Olha, você tem a oportunidade de ir para a terra de Israel, enfim, uma série de coisas, e compartilhar conhecimentos e tal e coisa. Não é no sentido de aprender o que significa a palavra de Deus, para esses tipos de convites e estudos que a gente tem. É para chegar lá e manter o status de que naquele lugar tem alguma coisa santa, alguma coisa de fato grandioso. Não é um estudo para estudar a região. Isso é saudável? É bom. Mas pouca gente faz isso. Né? Eu tenho colegas de estudo na Universidade de Jerusalém ou na arqueologia que trabalham lá, e às vezes a gente recebe e-mail, olha, nós estamos escavando esse sítio arqueológico aqui, foi descoberto isso, aquilo, outro, uma moeda, ou qualquer coisa. Né? Agora, a maioria dos cristãos que vão para aqueles lugares, eles vão para chorar no Rio Jordão, porque não sei o que aconteceu lá, né? Na mente deles. A gente sabe o que aconteceu lá na Bíblia, mas na mente deles acontece uma idolatria. Vão caminhar pelas ruas de Jerusalém, não no sentido de estudo, de pesquisa, mas no sentido de achar que ali é algum lugar santo. Né? Então, a maioria dos cristãos, ele tem uma diluição, uma degeneração da percepção da verdade e não consegue contemplar a plenitude da graça em Cristo. Né? Então, irmãos, o corpo de Cristo está em toda parte. Né? Nós vimos aqui em João 16 que o Espírito, nesse último dia, ele vai estar guiando a toda a verdade. João 16, 13. Né? Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito é o maior professor da escatologia que tem. Ele vai dirigir a gente na verdade,
A verdade é Cristo. É outra palavra carregada de uma exegese de grandeza. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. João 14, aqui para trás, versículo 16, né? Então o Espírito vai guiar a toda a verdade e vai dizer as coisas que hão de vir, quer dizer, ele é aquele que anuncia a escatologia exatamente como tem que ser, né? É ele que conduz a nossa vida na verdade, em Cristo, na palavra. Cristo é a verdade, a escatologia é Cristo, não é o que há de vir é Cristo, né? Ele é aquele que era e que há de vir. É o mesmo. Agora, se os cristãos estão tão tomados, a mente está tão tomada, que ele não consegue mais ver só Cristo. Ele tem que ir no domingo numa igreja. Ele não consegue perceber que momento a momento ele está em comunhão na glória plena que há em Cristo. Essa comunhão é trabalhada na profundidade do nosso coração e no coração de Cristo, né? E nós vamos lidar com isso momento a momento, de tal modo que a gente é arrancado do mundo, a gente é arrancado do mundo para poder, de fato, viver de maneira correta dentro do mundo. Jesus disse, eu não peço que os tires daí do mundo, Senhor, né? Mas que os livres do mal. Então, esse momento em que nós caminhamos dentro do tempo, do Cronos, mas vivemos numa dimensão de Cristo. Isso é uma graça dada nesse último dia, por causa da ressurreição de Cristo, né? Então, irmãos, em João, aqui no capítulo 16, ele fala isso. Ele me glorificará. Então, no versículo 14, Jesus está dizendo, ele me glorificará. Quer dizer, o Espírito Santo vai o tempo inteiro mexer com o nosso coração, que nós vamos ficar como aquela noiva, aquela esposa lá de Cantares. O tempo todo ela olha para o seu noivo. O percurso da vida dela é olhar e pensar e amar o seu marido e aguardar o dia e a hora que ele volta. E da mesma forma, ele é revelado lá, que o tempo todo do percurso até que eles se encontrem, ele está pensando nela. Ele a ama, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E o tempo todo ele tem saudades de mim, quer dizer, ele tem uma vontade muito grande de estar comigo. Então, essa relação entre Cristo e nós está revelado ali. Isso é o Senhor e nós, isso é nós e o Senhor. Isso é uma revelação de profundidade eterna. E que nós, nesse último dia, somos chamados a viver assim, né? É um corpo que é conduzido para o noivo, que é Cristo. Um corpo vivo e belo, e que não tem outra configuração de servir a não ser a Cristo, né? Aí as pessoas dizem de novo, mas como que nós vamos viver, né? Não tem igreja, não tem denominação, para onde que nós vamos? Vocês vão para Cristo, mas o povo não sabe. Se não chegar, eu já conversei com tantas pessoas que pela graça plena de Cristo foram libertos desses currais, dessas guetos teológicos, desses guetos denominacionais, e eles diziam assim, olha pastor, no primeiro fim de semana que a gente não foi à igreja, parecia que estava faltando o chão para nós. Então, é estabelecido um tipo de segurança com base naquilo que foi estruturado, humanamente falando mesmo. Por isso que ele sente que não tem chão. Ele não sabe o que fazer. Ele fica em casa parado, rodando assim, mas para onde que eu vou? Cadê o pastor? Cadê as escolinhas? Cadê as classinhas? Onde que estão os professores? Cadê os avisos? Cadê aqueles 5 minutos de pregação? Cadê aquelas comidas?
né? Cadê as metas? Cadê as juntas de missões? Então, ele não consegue ver Cristo. Mas quando ele é liberto daquilo, nos primeiros momentos, parece assim, talvez vai surgir algum dia igrejólatras anônimos, né? É que o pessoal não consegue. E alguns, quando saem, tem que se desintoxicar da igreja. Porque isso não é de Deus, né? Porque o que é de Deus não tem nada a ver com uma construção que te deixa sem chão, aqui na terra, né? E a pessoa é tão viciada que ela não para de ir mesmo, a não ser que for por Deus liberta, né? Quando o Senhor diz em Apocalipse 2 e 3, né? Ouça o Espírito, ouça o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas ele não tem mais noção da presença do Espírito. Porque a presença para ele é o próprio espectro da instituição. É o sistema estabelecido. É igual na política, né? Na política acontece isso igual. Quer dizer, porque a pessoa vive preso por um sistema político. Por quê? Né? Ele foi formado ali, atingiu a mente profunda da pessoa. Ele não consegue sair daquilo. Por mais que aquilo seja errado, ele fica. Né? Ele fica. Você não tem como falar aquela mente. Aquela mente foi tomada. No cristianismo acontece a mesma coisa. Né? Agora, Cristo é aquele que de fato liberta. É Ele que liberta a pessoa e dá a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí então nós vamos viver como um corpo. O corpo de Cristo, a noiva do Senhor. Ah, fica tudo solto por aí. Não, ninguém está solto por aí. Nós somos o corpo, cuidado pelo Espírito. Como diz aqui, Jesus disse, Ele vos guiará. Olha, irmão, João 16, 13. Ele vos guiará. Quer dizer, Ele vos guiará significa Ele vos guiará. Quer dizer, o Espírito guia o povo de Cristo, o corpo de Cristo, em toda a terra. E aí nós vamos seguindo assim. Quer dizer, como o corpo mesmo. Mas e os pastores? Os pastores de Deus, Ele chama. Claro que Ele chama. Né? Coloquei aqui, nós temos aqui na palavra, em Atos, quando o Senhor diz assim, que estabeleceu pastores para pastorear o rebanho de Deus que está em toda parte. Né? Então, esse cuidado que Deus tem em fazer uma ministração do alimento da palavra não vai mudar nunca. Sempre foi assim. Né? Mas o sistema do mundo, ele imperou, evidente que a base, vamos dizer, a base de reflexão da maior parte da teologia no mundo, ela não é bíblica. Ela vamos dizer assim, sobre-bíblica, ela é pós-bíblica, ela é tardia. Ela foi formada depois da Bíblia e passada para os cristãos como se fosse bíblica. E os cristãos não têm a mínima suspeita de que eles foram enganados e que não puderam jamais e nem podem examinar o texto como ele é. Não é que não deixam, é que a mente não chega lá. Eles leem, mas não entendem. Né? Como diz a própria palavra do Senhor, sobre os judeus, no caso, lá, e para os cristãos hoje. Eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Leem muito, faz tanta coisa, mas não entendem nada, não vivem uma relação com o Senhor. Né? Então, queridos irmãos, o Senhor nos tem conduzido assim, né? Na sua graça. E queria muito deixar essas palavras com os irmãos, né, para que a gente pudesse, mais um pouco de tempo, refletir sobre isso, né? Pensar sobre isso. Só o último texto aqui que eu queria compartilhar é Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, quando ele fala sobre Jesus, de novo, né? A palavra de Deus inteira vai falar sobre Jesus. Hebreus 11.
aqui, o livro de Hebreus, né, ele é extremamente importante, porque se tivesse que ter um resumo do livro de Hebreus, é assim: Cristo é maior. Cristo é maior. Esse é o resumo do livro de Hebreus. Porque tem tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Cristo é maior. Mas tem o templo. Cristo é maior. Tem as alianças. Cristo é maior. Né? Tem o templo, tem a arca, tem tudo que teve lá. Aqui Hebreus ele vai falar com detalhes para os hebreus tudo que Deus usou como figura de Cristo. Cristo é maior, evidente que Cristo é maior. Né? Aqui em versículo 40, no Hebreus 11:40, ele vai fazer aparecer uma palavra pelo Espírito do Senhor, preciosíssima no livro de Hebreus. Que é por isso que eu estou falando isso, que Cristo é maior. Porque essa palavra é chave dentro do livro aos Hebreus. A palavra que eu quero chamar a atenção no versículo 40 é superior. Superior. Em português aparece a palavra superior. Isso aqui, irmãos, é um cuidado que Deus está tendo para conosco, o povo dele, em mostrar que pode ser o que for nesse mundo. Cristo é superior. Cristo é maior. Israel, Cristo é maior. Jerusalém, Cristo é maior. Roma, Cristo é maior. Cristianismo, Cristo é maior. Igreja maior. Igreja nem tem. Tem coisas no cristianismo que extrapolaram em absurdo aquilo que havia no Antigo Testamento e o povo hebreu. Porque o povo hebreu, quando errou, ele errou em cima de sombras que haviam. Agora os cristãos, irmãos, eles erram em cima do que nem existe. Né? Então, se Cristo é maior do que aquilo que de fato foi usado por Deus para apresentar Cristo, imagina em relação àquilo que nem existe. Né? Mas agora vai conversar com um cristão para você ver como ele está tão preso ou mais do que um hebreu, do que um judeu. Né? Às vezes tem cristãos que são presos duas vezes mais filho do inferno do que antes. Ele é preso pelo judaísmo e pelo cristianismo, do jeito que ele foi formado. Ele mistura. Ele tem uma coisa chamada igreja messiânica, judaica. Isso é um absurdo. Aí fica realmente uma hiperidolatria, né? Uma hipercegueira. Cristo é superior. A palavra superior aqui, né, no grego, ela é muito preciosa, porque ela deveria ser também ajudada na tradução, porque ela traz um significado, marquei aqui para nós podermos pensar um pouquinho, né, no significado dessa palavra. E a gente deve... Deixa eu pegar aqui. Cristo é maior. Cadê? Eu escrevo tantas coisas aqui, irmãos. Depois eu fico vendo. Onde que está essa palavra que eu marquei? Cadê, será? Mas está aqui. Eu até escrevi, acho que foi aqui também. Deixa eu ver. Sim, escrevi aqui também. Tal, superior, né, maior, kreiton, é uma palavra muito interessante, porque ela significa aquilo tudo que há de melhor, aquilo tudo que há de verdadeiramente bom, né, verdadeiramente bom, está em Cristo. A força, a benevolência, o maior e melhor em valor, em dignidade, em maior excelência. Eu não sei o que mais precisaria de revelação, além da própria pessoa de Cristo, quando Deus tem provido algo extremamente maior em excelência, em dignidade, em valor, em poder, tudo, né? E isso maior a nosso respeito é Cristo. Né? É Cristo. Então tem
vários textos aqui em Hebreus que nós vamos encontrar essa palavra, apontando para Cristo. Né? Então, o povo de Cristo, no último dia, a marca do verdadeiro povo de Cristo é essa, é Cristo. Né? E não tem como identificar de um outro jeito. De fato, quem tentar não vai conseguir. Porque nós não vamos ter templo, nós não vamos ter organizações, não vamos ter instituições. Nós vamos ser o corpo que anda em testemunho. Vós sois as testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. Vocês são o templo do Espírito. Né? Então, perceber essa dimensão de vida requer, de fato, uma submissão em amor, como a esposa é ao marido. Efésios 5. Mas numa época em que marido e esposa praticamente têm bandeiras de guerra dentro de casa, e que falar em submissão de esposa e temor da esposa, porque lá em Efésios 5 fala tanto do ágape quanto do phobos. Ágape é o amor extremo, de extrema dedicação. Phobos é o temor, o respeito, até um tipo de situação de medo. Mas na Bíblia, em conjugação com o ágape, isso só pode ser entendido não pela consciência e pela mente. É pelo Espírito que conjuga ágape com phobos e faz surgir um tipo de vida familiar santa, da esposa para com o marido. E do marido para com a esposa, ágape. Da esposa para com o marido, phobos. Como os dois são uma só carne, os dois no Espírito vão conjugar essas grandezas. E eles vão, em temor, em amor, viver dia a dia, sendo a prova viva para os filhos de que eles vão poder ver personificados no pai e na mãe o ágape e o phobos. Os filhos vão aprender o extremo amor de dedicação quanto o extremo temor de respeito e de consideração e de observação e de assombro mesmo diante daquilo do marido. Então os filhos vão ver essas expressões do pai e da mãe nessas grandezas e vão temer ao Senhor e vão amar o Senhor. Passa a inculcar neles ágape e phobos em relação aos pais e em relação a Deus. Isso é, de fato, Deuteronômio 6. Estava falando para o Daniel ontem, domingo, Daniel daqui de Floripa. Falei, Daniel, Deuteronômio 6 é isso. A grande escola de Deus é essa. Você, Catiane, você, eu, Nancy, eu, o Jason, Patrícia e o Jason, vivendo assim, cada casal vivendo dessa forma, mas essa vida dessa forma não tem manual para isso, é algo que na submissão ao Espírito vivificante, ele faz a gente viver assim como o corpo de Cristo. E aí então aquilo acontece, Deuteronômio 6, dentro de casa dessa forma. Não dá para transformar isso em escola, não dá para transformar isso em manual, não é possível. Isso aí caíram nesse erro os judeus. E muitos cristãos estão caindo nesse erro também, fazendo escola dominical. A gente vive pelo Espírito vivificante que é o Senhor, nessa grandeza, né? Dia a dia, algo que Ele está formando assim, para glorificar ao Senhor, para glorificar o marido que vem um dia nos buscar. Quando alguém olha a esposa, a minha esposa em algum lugar lá fora, fala assim, nossa, você parece com o Heber. Ah, a Patrícia parece com o Jason parece com a Patrícia. Quer dizer, tem algo parecido, tem algo em comum. E é uma bênção muito grande, como Jesus falou assim, quem vê a mim vê ao Pai. Não tem diferença nenhuma, embora ele fosse outro e o Pai fosse outro. Né? Então, essa comunhão tão santa, né? Olha como o Pedro está parecendo com o jeito do Jason. Olha como a Esther, eu olho para a Esther assim, tem hora que ela parece um pouco a Patrícia, tem hora que ela parece um pouco o Jason, o Pedro tem hora que parece um pouco com a mamãe dele, tem hora que parece um pouco com o papai dele. Que coisa! Mas isso é uma coisa linda.
ele está adquirindo dessas grandezas. E isso é bênção para todos nós, viver, todos nós de Cristo. Ele chama o ser humano a essa nova humanidade. Não dá para explicar isso em faculdade teológica ou faculdade qualquer. Mas há um chamado aberto, meus irmãos, da parte de Deus para toda a humanidade. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse é o primeiro passo. Né? Aí depois essa vida toda que vai indo aí. Bom, queridos, vamos celebrar o Senhor então, né? Vamos celebrar, irmãos. Irmã Letícia! Aí, Samira! Netinha! Ah, tô vendo, vovô tá vendo. Ah, muito bem. E o André já chegou em casa ou não? Eu sei que às vezes ele fica lá, né? Mas se tá aí, Deus abençoe todos. Cláudio, Idamar, todo mundo. Sofia, Maria, minha mãe, Lúcia, Nancy, minha amada esposa, olha ela lá. Ah, que maravilha. César, hein? Tá sozinha em casa? Tá lá com o Felipe. Tá lá. E a Rose, Deus abençoe, Maio, e também Flávio. Vamos celebrar o Senhor, todos nós, irmãos, todos que somos do Senhor, né? Vamos celebrar o Senhor nesse momento tão precioso que nos fez ser seu corpo. E assim viver dessa forma tão preciosamente gloriosa, né? Irmão, obrigado. Gloriosamente seguindo na forma do céu. Olha, aqui na palavra, irmãos, Jesus falou assim, ó. Olha a turminha ali, ó, todo mundo ali preparado, ó, todo mundo assim, querendo muito celebrar. Né, irmãos? Vamos todos celebrar. Ó, queridos, foi Jesus mesmo que falou assim, ó, eu vou agora falar uma coisa para vocês, Jesus disse. Está chegando a hora de eu ir lá para a cruz. E a minha ida lá na cruz é para poder vocês terem vida. E aí eu quero que vocês agora saibam que por um bom tempo assim, vocês vão ficar aqui na Terra numa missão e vocês vão poder celebrar isso que eu fiz por vocês, pegando o pão e o fruto da videira juntos e poder se alegrar. É uma festa. Eu quero que vocês possam saber assim, cada vez que vocês estão ficando juntos, ele fala assim, ó, meu Pai, eu, o Espírito Santo, nós temos uma alegria tão grande quando a gente vê vocês juntos. Eu acho que cada pai e cada mãe, quando vê os irmãos juntos, eles ficam contentes. É muito bom, não é? É muito bom. Eu acho que é uma alegria muito grande. Você vê assim a turminha ali, feliz, brincando. É uma alegria para o coração dos pais, não é? E Deus também, Jesus falou, nós temos no céu uma alegria muito grande. E essa alegria de ver vocês alegres, e a maior festa que vocês podem fazer é celebrar que vocês são de uma família preciosa, que é a família de Deus. E que quem fez isso possível foi Jesus lá na cruz. Então vocês devem pegar o pão, é uma coisa muito simples um pão, mas é para festejar. Tem gente que faz bolo, como a gente falou uma vez aqui, faz bolo para festejar aniversário. Tem gente que faz um monte de comidas, é legal tudo isso. Mas Jesus falou assim, eu vou pegar um pão. Pão é fácil, todo mundo consegue. Tem gente que não consegue comprar um bolo, mas pão é mais fácil. Às vezes é baratinho, pão. Significa o quê? Que Jesus está facilmente acessível para todo mundo. E nós estamos mostrando isso. Nós não somos melhor que ninguém, nós somos igual a todo mundo. Fomos achados por Jesus. Aí Jesus falou assim, ó, peguem o pão e comam, assim vai ser uma bênção, nós estamos festejando assim. Então, como ele ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, nós, aqui na casa do teu servo, irmão Jason, irmã Patrícia, a irmã Esther, irmão Pedro, a irmã Rebeca, a irmã Sinésia,
eu aqui junto, todos nós que estamos ligados, os irmãos que estão em tantos lugares, Senhor, nós estamos celebrando esse milagre tão preciosamente maravilhoso que foi Jesus ter dado essa vida para nós. Nós assim fizemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus pegou também o cálice e falou que o sangue dele seria entregue. E essa entrega significa um pacto, um testamento com Deus naquele sangue, que lava, de fato, tem poder para lavar pecados e dar vida. Isso é algo que Deus sabe isso muito bem. Nós estamos celebrando essa graça, né? E Jesus falou assim, vocês vão poder celebrar isso durante os dias que vocês ficarem aí na terra, até aquele dia, né, em que eu vou voltar, e eu vou levar vocês comigo, e lá no céu nós vamos beber juntos o vinho novo, que é Jesus. Né? E então vai ser no reino do meu Pai. Quando acontecer ele vir, nós vamos com ele. Tá? Então, como Jesus ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, nós juntos de novo, nesse momento de alegria, de celebração, da imensa graça e poder e doação da Tua vida por nós, nós celebramos, Senhor. E assim fizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, tá bom, né? Pedro vai ajudando aqui, dando uma força. Muito bem, obrigado. Aí o Pedro, dando sempre aquela força do moço, vai correndo para lá. Tá bom. Que Deus nos abençoe, né, irmãos amados? Deus fortaleça a gente. Todos nós. Lá vem ele. Tchau, turma. Tchau, Pedro. Tchau, Rebeca. Tchau, Esther. Irmã Patrícia. Pedro ali no cantinho. Pedro, cadê o Leandro? Tchau, irmã Sinésia aí, irmão Jason, né? Deus abençoe vocês. Irmãos, Deus abençoe todos. Qualquer coisa, vão nos falando, irmãos queridos. Fiquem firmes no Senhor, abençoados. E povo celebrante, povo orante, né? Povo biblificante. Em nome de Jesus, guarde o Senhor todos nós. Amanhã, se Deus permitir, eu não estarei lá em Campinas, São Paulo, mas os irmãos estarão lá reunidos na coinonia de lá. Na reunião também, né? Da família. Meu irmão vai estar lá, e os irmãos de lá. E tem tantos irmãos vindo agora de vários lugares, viu, irmãos? Temos conversado com vários irmãos. Vamos orar uns pelos outros, porque o Senhor tem mesmo falado assim a alguns corações por aí, né? E onde estão os amados tocados pelo Espírito do Senhor, né? Amém. Tchau, queridos. Vou desligar aqui com saudades em nome de Jesus.